pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui trabalhar um pouquinho sobre o assunto que a gente estava estudando nos últimos vídeos. Dilatação dos líquidos. Ó, primeiro exemplo aqui, um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. Eu não disse qual é. O conjunto, recipiente e líquido, é aquecido fazendo com que transborde um pouco desse líquido. Ó, já teve aqui um pequeno transbordamento. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação do líquido, apenas do líquido menos a dilatação do recipiente apenas e do recipiente mais a dilatação do líquido. Observe o seguinte. Ele disse que o conjunto é aquecido. Se o conjunto está sendo aquecido, eu não posso dizer que a dilatação é apenas do líquido ou apenas do recipiente. Os dois vão se dilatar. Como está transbordando, lembra que a gente comentou sobre a dilatação aparente? Ou seja, há uma dilatação do líquido, mas vai ficar uma dilatação no recipiente, né? Isso não vaza todo o líquido dilatado. O recipiente, ele segura um pouco desse líquido. Então, esse transbordamento vai ser a parte do líquido menos a parte da dilatação do recipiente, ou seja, a dilatação que segurou uma parte do líquido. Então, essa é a ideia da dilatação aparente, certo? Exemplo 2 diz o seguinte: determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de líquido que sofre uma dilatação de 0,05 quando aquecido de 25 para 225 metros. Ó, esse tipo de questão a gente ainda não tinha resolvido, então vamos observar aqui o que a gente vai fazer. Retirando os dados. O volume inicial é o que? 1 metro. Ele disse aqui, 1 metro cúbico. Ele diz que a variação do volume aqui é de 0,05 metros cúbicos. E diz que a variação da temperatura se vai de 25 para 225, então ele variou 200 graus Celsius, não é isso? E ele quer saber quem é o nosso coeficiente, quem é o nosso gama. Então observe o que é que eu vou fazer. Essa não é a nossa fórmula. Vou substituir os valores que ele deu, ó. Variação foi de quanto? 0,05. Volume inicial foi de quanto? 1. Gama é quem a gente quer. Variação da temperatura, 200. 200 vezes 1 é o próprio 200. Agora eu vou ter que isolar a gama. Para isolar a gama, quem está multiplicando ele passa para o outro lado dividindo, não é isso? Ó. Então fica 0,05 dividido para 200. Como essa questãozinha aqui ela dá um pouquinho mais de trabalho, a gente vai para a folhinha, tá certo? Para ver o resultado lá. Bom, pessoal, a divisão é essa. O jeito mais rápido de você resolver esse tipo de questão é através de notação científica. Como assim? Vamos transformar esses dois números em notação científica. 0,05 em notação científica fica 5 vezes 10 a menos 2, não é isso? Menor do que 1, vê o primeiro número, primeiro algarismo diferente de 0, coloca a vírgula, então ele andou 2 vezes menos 2, dividido para 200. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Olha como agora está mais fácil a gente fazer essa divisão. Agora é 5 balas para 2 crianças. 5 balas para 2 crianças dá 2 balas e meia. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes, né? Ó, menos o de cima menos o de baixo. Então você tem como resposta 2,5 vezes 10 a menos 4.
beleza? Esse é o jeito mais rápido da gente resolver. Voltando aqui para o exemplo 3, um frasco de vidro cujo volume é de 1000 cm³ a 0 graus Celsius está completamente cheio de mercúrio, um bichinho, a essa temperatura. Quando o conjunto é aquecido até 200 graus Celsius, transbordam 34 cm³ de mercúrio. Lembra que se o conjunto está aquecendo, o que vaza é uma dilatação aparente, tá certo? Então essa variação aqui é uma variação aparente. Ele deu um dado importante aqui, que o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio é de 0,18 vezes 10 a menos 3. Letra A. Calcule o aumento do volume sofrido pelo mercúrio. Olha. E letra B, o coeficiente de dilatação do vidro. Retirando os dados, volume inicial é 1000, variação da temperatura de 0 para 200 é 200. Variação de volume aparente, você coloca isso para você não se confundir, foi de 34 cm³. E o coeficiente de dilatação do mercúrio é 0,18 vezes 10 a menos 3. Olha o que eu vou fazer. Substituindo os valores na fórmula. Resolução da letra A. Ele não quer que a gente calcule qual foi a variação do volume do mercúrio. E isso daqui é aparentemente o quanto ele se dilatou. A gente agora vai descobrir a variação real. Por que é que eu posso descobrir a variação real? Porque a gente sabe qual é o coeficiente do líquido. Se a gente não souber, que a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Então, ó, substituindo volume inicial, 1000. Coeficiente do mercúrio, 0,18 vezes 10 elevado a menos 3. E a variação da temperatura, 200. Primeiro eu faço o quê? 200 vezes 0,18. Eu acho aqui 36. Faça a multiplicação agora de 36 por 1000. Para vocês fazerem mais rápido. 36 vezes 1 é 36. Acrescenta os zeros na frente. Aí. Agora a gente precisa fazer o quê? Voltar 3 vezes a vírgula. Não tem vírgula no número, então a gente sabe que existe uma vírgula aqui. Voltando 3 vezes ela. 1, 2, 3. Fica 36,000. Você pode esquecer esses zeros e deixar apenas 36 cm³. Olha a diferença, o que foi? 34 foi o que aparentemente vazou. 36 é a dilatação real do mercúrio. Então, por essa lógica aqui, quanto é que dilatou o nosso recipiente? 2 cm³, concordam comigo? Se o que vazou foi 34 e o que era para ter vazado era 36, então ficou 2 cm³ guardados lá no recipiente. Ó. Observe aqui. Eu quero saber a dilatação do vidro na letra B. Volume inicial é o mesmo para os dois. A temperatura está aquecendo o conjunto. Ele quer saber o coeficiente. Falta a variação do volume. Foi a análise que a gente fez, ó. Variação do recipiente é eu pegar a parte real e diminuir a parte aparente. 36 menos 34, 2 cm³. Substituindo os valores aqui, ó, faça a multiplicação, não é isso? 2 vezes 1 é 2, coloca 5 zeros na frente. 2 dividido para esse rebanho de zeros aqui. Observe o seguinte, vamos transformar em notação científica, esse de baixo. Número maior do que 10, eu procuro o primeiro algarismo desse número, coloco a vírgula, não é isso? Então fica 2. São quantos zeros aqui na frente? 5.
2 vezes 10 à quinta potência. Ó, duas balas para duas crianças, fica apenas uma bala. 10 à quinta ficou embaixo. Olha o que eu posso fazer com esse 10 à quinta. Eu posso jogar ele para cima. Como? Mudando o sinal. Tá certo? Esse é o método mais rápido de você fazer esse tipo de divisão. Transformou em notação científica, porque era um número muito grande para você fazer o cálculo. Depois que transformou em notação, você pôde dividir o 2 pelo 2, sobrou 1. 10 à quinta que estava embaixo ele sobe, mas ele só pode subir se você trocar o sinal do expoente. E é essa a resolução da letra B. Certo? Mais um exemplo. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, olha a informação importante aqui. A gente vai poder afirmar nessa questão que o tanque ele não variou, ele não aumentou o volume dele. Então observe o que ele quer saber. Ele quer saber qual é a quantidade de gasolina derramada. Então se lembra, como o tanque não variou, ele não vai segurar nada. Se ele não vai segurar nada, a variação que você encontrar no resultado é a variação do líquido real, certo? Volume inicial, já que ele está completamente cheio de gasolina, é 60. Variação da temperatura, se eu vou de 10 até 30, ele subiu 20 graus Celsius. Coeficiente da gasolina é esse. Quem é o meu ΔV? Substituindo os valores, faço as multiplicações bem direitinho, né? 20 vezes 1,1, encontrei 22. 22 vezes 60, 1320. Agora preciso fazer o quê? Voltar a vírgula 3 vezes. Tem vírgula nesse número? Não. Então você coloca a vírgula no final e volta 3 vezes. Então você volta 1, volta 2, volta 3. Você encontra 1,32 litros. Tá certo? Vamos agora para essa questãozinha aqui. Era um pouquinho mais trabalhosa, mas a gente consegue. Um recipiente de vidro comum de coeficiente de dilatação linear igual a 9 vezes 10 a menos 6. Lembra que é linear. A gente vai ter que fazer aquela transformaçãozinha que eu já deixei aqui. Ele está completamente cheio de álcool etílico de coeficiente de dilatação volumétrico igual a 0,75 vezes 10 a menos 3. Após o conjunto sofrer uma variação de temperatura, ele não disse qual é essa variação, mas ele afirma que ocorre vazamento de líquido. Então a gente precisa determinar o valor aproximado do coeficiente de dilatação volumétrico aparente para o álcool etílico. A gente tem uma formulazinha para fazer isso. Mas vamos ver o que foi que ele disse para a gente aqui. Ele disse que a dilatação linear era de 9 vezes 10 a menos 6. Mas a gente não está trabalhando aqui com volume. O volume a gente tem que trabalhar com gama, né? Para você transformar alfa em gama, multiplica por 3. No que você multiplica por 3, você acha 27. 27 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente do recipiente. E o coeficiente do líquido, ele já disse aqui qual era. Qual é a fórmula que a gente vai usar? É essa daqui.
Coeficiente aparente vai ser o coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente. Substituindo, você acha 0,75 vezes 10 a menos 3, menos, que é da fórmula, 27 vezes 10 a menos 6. Lembra que a gente não pode fazer a subtração quando você tem menos 3 e menos 6. Lembra o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar para eles ficarem no mesmo expoente. Então, ó, eu achei mais fácil, isso vai de cada um, transformar menos 6 em menos 3. Para transformar de menos 6 para menos 3, você tem que deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Isso. Tem vírgula aqui? Não. Você coloca a vírgula, volta 3 vezes. Volta 1, volta 2, volta 3. No que você volta 3 vezes, você acha 0,027. Se você achar mais fácil transformar esse menos 3 em menos 6, não tem problema, a gente vai achar a mesma resposta, como podemos dizer, a mesma resposta em valor absoluto. A gente só vai estar diferenciando esse expoente daqui, porque você vai achar um número grande no expoente menos 6. Aqui a gente vai achar um númerozinho pequeno no expoente menos 3, mas em valor absoluto vai ser o mesmo resultado. Depois que você fez a transformação, você pode subtrair. Quando você subtrai, você encontra 0,777 vezes 10 elevado a menos 3. Se você tivesse transformado esse menos 3 em menos 6, você acharia 777 vezes 10 a menos 6. Os dois, a resposta está correta, viu? Pronto, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu tô fazendo essa modificação para ver se fica melhor de entender. Porque não fica a minha mão atrapalhando, não fica desfocando a câmera e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou desse novo tipo, se prefere como era antes. Não esquece de deixar teu nome e tua turma para a frequência, tá certo? Então, até a próxima.